Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 9 de junho. Bia finalmente confessa a Clarice que mentiu sobre sua primeira vez, reconhecendo que inventou a história com o intuito de se proteger e manipular a situação. Clarice ouve em silêncio, mas não esconde a decepção com a filha. A revelação causa um abalo imediato nas relações da jovem, e Beatriz, ao saber da confissão, não hesita em exigir mais uma verdade de Bia, o paradeiro do colar Mystique. Com firmeza, Beatriz a encara e exige que Bia diga, diante de todos, a verdade sobre a joia desaparecida. Pressionada e acuada, Bia hesita em falar. Clarice, decidida a desfazer todos os enganos, afirma para Beatriz e Beto que tomará as providências legais para anular o casamento de Bia. A advogada se mostra determinada e confiante em reverter a situação criada por tantas mentiras. Enquanto isso, Mariana estreia seu novo programa de televisão, substituindo Anitta no comando da atração. Com seu carisma e estilo provocador, ela conquista rapidamente a audiência, mas seu temperamento começa a gerar atritos nos bastidores. Sérgio e Alfredo, responsáveis por parte da produção, sofrem com a exigência e instabilidade emocional de Mariana. A convivência com ela se torna cada vez mais difícil, e ambos desabafam entre si sobre os desafios de lidar com a nova estrela da emissora. Mariana, por sua vez, se mantém focada em manter os bons índices de audiência, mesmo que isso custe a harmonia da equipe. Enquanto isso, Bia decide retornar para a mansão dos Alencar. A jovem acredita que, mesmo com todos os conflitos, ali é o seu lugar. A chegada dela à casa, porém, não é bem recebida por todos. A tensão entre ela, Clarice e Beatriz é evidente, e o ambiente familiar se mostra mais dividido do que nunca. Beto, determinado a resolver questões pendentes, devolve o anel de Lígia para Beatriz. O gesto simboliza o encerramento de mais uma mentira do passado, e Beatriz recebe o objeto com discrição, consciente de que muitos laços estão sendo desfeitos. Enquanto isso, Gregório segue ao lado de Clarice, oferecendo apoio em meio ao turbilhão de problemas enfrentados pela companheira. O vínculo entre os dois se fortalece a cada momento de cumplicidade. Em uma atitude corajosa, Clarice decide enfrentar Maristela e Juliano. Ela procura os dois para esclarecer as mentiras e exigir que ambos reconheçam os danos que causaram à sua vida e à de sua filha. Maristela reage com ironia, mas Juliano demonstra desconforto com a pressão. Clarice se mostra firme e deixa claro que não aceitará mais manipulações. Logo em seguida, Clarice confronta Zélia sobre seu envolvimento com Juliano. A revelação do romance entre os dois é o estupim para um novo embate. Zélia tenta se justificar, mas Clarice está ferida demais para aceitar qualquer explicação. A advogada recorda os momentos de confiança que depositou em Zélia e lamenta ter sido enganada mais uma vez. O confronto encerra com um clima tenso e um rompimento inevitável. Os dias que seguem são marcados por silêncio, decisões e recomeços. Clarice começa a tomar as providências legais prometidas. Beatriz segue determinada a descobrir toda a verdade por trás do colar desaparecido. Mariana avança com seu programa, embora os conflitos internos da produção se intensifiquem. Sérgio se vê em uma encruzilhada entre sua lealdade a Alfredo e a difícil convivência com Mariana. A mansão dos Alencar, mais uma vez, se torna o centro de acontecimentos intensos e reveladores. Bia, mesmo de volta a casa, enfrenta a rejeição de parte da família. Suas atitudes passadas ainda repercutem entre os moradores. Beatriz mantém-se distante, Beto observa com desconfiança e Clarice foca em organizar sua vida e proteger os que ama. Maristela e Juliano, por sua vez, não recuam em suas intenções. Apesar do confronto com Clarice, continuam agindo nos bastidores com o objetivo de manter seus privilégios e manipular os fatos a seu favor. Juliano, dividido entre o remorso e a ambição, hesita em tomar atitudes definitivas. Maristela, como sempre, mantém-se calculista. Clarice e Gregório, unidos, passam a buscar novas evidências para provar os abusos cometidos por Maristela e Juliano. Zélia, abalada com o confronto, se distancia dos dois, repensando suas alianças e o que realmente deseja para o futuro. Mariana, cada vez mais influente na televisão, começa a acreditar que pode usar sua imagem para manipular ainda mais pessoas. Enquanto os conflitos se desenrolam, algumas alianças começam a se transformar. Beto e Sérgio, dedicados ao projeto do longa-metragem, encontram na arte uma forma de escapar dos dilemas familiares.
Lígia e Raimundo observam tudo com cautela, tentando manter o equilíbrio entre os filhos e os netos, mas sem conseguir intervir nos rompimentos causados pelas mentiras. No centro disso tudo, Clarice se fortalece. Mesmo diante de tantas perdas, traições e dores, ela encontra em sua própria integridade a motivação para seguir. Sua relação com Gregório se aprofunda, e os dois compartilham momentos de apoio mútuo e afeto silencioso. O ambiente familiar, ainda dividido, caminha lentamente para possíveis reconciliações, mas nada parece certo ou estável. Com as revelações recentes e os novos embates surgindo a cada dia, os próximos passos de cada personagem são cercados de expectativa. Clarice, firme em sua missão, segue determinada a encerrar esse ciclo de mentiras com dignidade. Terça-feira, 10 de junho. Clarice rompe definitivamente a aliança com Zélia, encerrando de vez qualquer possibilidade de reconciliação entre as duas. Zélia se vê isolada, sem o respaldo de Clarice e sob a desconfiança crescente na perfumaria carioca. Enquanto isso, Bia passa a colher as consequências de seus atos. Rejeitada pelos amigos, ela se sente cada vez mais sozinha e desorientada. Mesmo tentando se reaproximar, encontra portas fechadas e olhares desconfiados por onde passa. A situação se complica ainda mais quando Amália anuncia oficialmente que o julgamento de Beatriz pelo furto do colar foi marcado. A notícia se espalha rapidamente, gerando comoção e agitação entre os familiares e envolvidos. Clarice, determinada, afirma que estará presente e promete não descansar até que a verdade venha à tona diante da justiça. Beatriz tenta manter a compostura, mas sente a pressão e o medo do que poderá acontecer com seu futuro. No ambiente televisivo, Sérgio e Alfredo demonstram preocupação com o sucesso meteórico do programa de Mariana. A jovem apresenta bons números de audiência e começa a se destacar como uma revelação do canal. A ascensão de Mariana, no entanto, incomoda os veteranos, que temem perder espaço e protagonismo. Alfredo, cauteloso, decide monitorar de perto os bastidores para entender melhor a estratégia de Mariana e impedir que ela passe por cima dos demais. Em meio a tanta tensão, Ronaldo surpreende ao continuar ao lado de Bia. Mesmo abalado com as revelações e de partida para Nova York, ele decide dar apoio emocional à jovem. O gesto comove Bia, que reconhece, com tristeza, o quanto desperdiçou oportunidades e feriu quem mais a amava. O relacionamento entre os dois permanece delicado, mas há um respeito silencioso por tudo o que viveram. Enquanto isso, Beto tem uma conversa sincera com Lígia. Ele desabafa sobre os últimos acontecimentos e os conflitos que envolvem sua família. Lígia ouve com atenção e aconselha o rapaz a manter-se firme e não abandonar Beatriz, principalmente neste momento tão delicado. Beto, movido pela emoção e pelo amor que sente, decide agir. Gregório, por sua vez, é surpreendido e agredido na rua. O ataque gera revolta entre os que o conhecem, e Clarice se desespera ao saber da notícia. Ele é socorrido rapidamente. E embora não sofra ferimentos graves, o episódio acende o alerta de que os conflitos envolvendo os Alencar e seus aliados já extrapolam o campo familiar e podem afetar a segurança de todos. A polícia inicia uma investigação sobre os agressores. Na mansão dos Alencar, Maristela e Juliano têm uma nova conversa sobre Bia. Temendo que a jovem seja condenada e manche ainda mais o nome da família, eles sugerem que ela deixe o Brasil e vá para Nova York, ao encontro de Ronaldo. A proposta, segundo eles, seria uma maneira de protegê-la do escândalo e das consequências judiciais. Bia, confusa, não sabe como reagir. Parte dela deseja fugir, mas outra parte reconhece que chegou a hora de enfrentar as próprias escolhas. Enquanto todos estão mobilizados com os novos acontecimentos, Beto decide tomar uma atitude grandiosa. Ele organiza um encontro no Gente Fina com os amigos mais próximos de Beatriz. Um a um, eles chegam ao local, ainda relutantes. Beto então se levanta e faz um discurso emocionado, defendendo a amada. Afirma que Beatriz errou, sim, mas que merece apoio, compreensão e uma chance de recomeçar. Lembra de momentos felizes que todos viveram juntos e apela para que a amizade que os uniu no passado não seja apagada pelas recentes mágoas. O gesto de Beto comove os presentes. Ainda que em silêncio, alguns começam a reconsiderar suas atitudes em relação a Beatriz. A reunião no Gente Fina marca o início de uma possível reconciliação entre os antigos amigos e acende uma pequena esperança no coração de Beatriz, que, até então, acreditava estar completamente sozinha. Enquanto os dias se aproximam do julgamento, os ânimos continuam tensos. Clarice mantém-se firme ao lado de Beatriz, mesmo diante de todas as mágoas do passado. Beatriz, por sua vez, começa a entender o valor da verdade,
da amizade e das segundas chances. E assim, entre encontros, despedidas e recomeços, o destino dos Alencar e de todos ao seu redor segue sendo escrito. Quarta-feira, 11 de junho. Bia e Ronaldo finalmente declaram seu amor um pelo outro. Após tantas idas e vindas, desentendimentos e reaproximações, os dois se entregam à paixão que tentaram evitar por tanto tempo. O momento é de alívio e emoção para ambos, que encontram conforto um no outro em meio a tantas turbulências. Clarice, ainda abalada pelos últimos acontecimentos, cuida dos machucados de Gregório com carinho e atenção. O homem foi agredido na rua por motivos ainda desconhecidos, o que causa preocupação em todos à sua volta. Enquanto cuida dele, Clarice tenta entender se o ataque teve alguma ligação com as ameaças que vem recebendo. Enquanto isso, Lígia toma uma decisão importante. Decide patrocinar o filme de Beto. O gesto é visto como uma tentativa de apoiar o filho e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a reconstruir sua confiança, tão abalada pelos conflitos com Bia e Beatriz. Bia, por sua vez, comunica a Clarice que viajará com Ronaldo para Nova York. A notícia surpreende Clarice, que demonstra frieza e incredulidade diante da filha. Ela afirma não acreditar na inocência de Bia em relação ao roubo do colar Mystique e deixa claro que não mudará de ideia tão facilmente. Enquanto Clarice lida com as tensões familiares e com as consequências do julgamento que se aproxima, Topete sugere a Eugênia que investigue o passado de Mariana. As atitudes da jovem no programa de Anitta vêm despertando desconfiança, principalmente por seu comportamento manipulador e ambicioso. Eugênia, que também anda desconfiada de Mariana, decide seguir a orientação de Topete e começa a buscar informações sobre a vida pregressa da moça. No momento de fragilidade e arrependimento, Bia procura Zélia e faz uma confissão chocante. Com os olhos marejados, ela admite que trocou os colares para incriminar Beatriz. A revelação deixa Zélia sem palavras. Bia, entre soluços, afirma que estava desesperada, sentia-se rejeitada e queria chamar a atenção de todos. Zélia, abalada com o que houve, tenta fazê-la entender a gravidade do que fez. Ela promete não contar nada a ninguém, mas insiste que Bia precisa enfrentar as consequências dos próprios atos. Enquanto isso, Clarice continua recebendo ligações misteriosas. Ela não reconhece os números, e ao atender, escuta apenas respirações ou vozes distorcidas que a deixam ainda mais inquieta. Com o histórico recente de perseguições, ameaças e conspirações, Clarice começa a temer seriamente por sua segurança. Cada ligação parece mais assustadora que a anterior, e ela começa a considerar a hipótese de estar sendo vigiada. Zélia, perturbada com a confissão de Bia, decide investigar mais sobre o paradeiro do colar Mystique. Durante uma conversa com antigos contatos da perfumaria carioca, ela acaba descobrindo que o colar esteve com Coralina por um período. A informação a intriga, já que Coralina sempre foi próxima de Beatriz, e não se sabia de qualquer envolvimento dela com os eventos recentes. Zélia passa a suspeitar que há mais gente envolvida do que se imaginava inicialmente. Enquanto isso, Mariana continua ganhando destaque no programa de Anitta. Com carisma, ousadia e uma dose de provocação, ela conquista o público e cresce na audiência. Sérgio e Alfredo, que inicialmente haviam apostado em Mariana, começam a se preocupar com o rumo das coisas. A jovem está se tornando uma estrela por conta própria, o que ameaça a estabilidade da equipe e os planos futuros do programa. Além disso, o temperamento difícil de Mariana causa atritos nos bastidores. No Gente Fina, Beto tenta manter a cabeça no lugar enquanto trabalha no roteiro do seu longa-metragem. O apoio de Lígia ao seu projeto traz novo fôlego, mas ele ainda sofre ao ver Beatriz envolvida em tantos conflitos familiares. A confissão de Bia sobre a troca dos colares ainda não veio à tona publicamente, o que mantém a tensão no ar. Beatriz, por sua vez, busca forças para encarar o julgamento que se aproxima, sem saber que a verdade está prestes a ser revelada. Ronaldo, já em preparação para a viagem, decide passar seus últimos dias no Brasil ao lado de Bia. Ele tenta animá-la, fazer planos para o futuro e incentivá-la a deixar o passado para trás. Apesar disso, sente que algo a aflige profundamente. Bia, dividida entre o alívio de ter confessado parte da verdade e o medo das consequências, vive um turbilhão emocional. Ela sabe que, em algum momento, terá que encarar Beatriz, Beto e Clarice, e contar tudo o que fez. Enquanto os dias passam e o julgamento de Beatriz se aproxima, Clarice se sente cada vez mais vulnerável. Ela compartilha sua angústia com Gregório, que tenta confortá-la. Os dois estreitam os laços, e o apoio mútuo entre eles cresce. Gregório, mesmo machucado, promete protegê-la de qualquer ameaça. Clarice, porém,
Sabe que o perigo pode vir de qualquer lado, até mesmo de dentro de sua própria casa. Na mansão dos Alencar, os ânimos estão divididos. Maristela e Juliano, pressionados pelas acusações e pelas reviravoltas recentes, tentam manter a fachada, mas sabem que estão por um fio. Eles não sabem que Clarice já desconfia de suas intenções e está pronta para confrontá-los. Enquanto isso, Zélia continua sua busca por provas que possam inocentar Beatriz e, quem sabe, desmascarar Maristela de uma vez por todas. O cenário está armado para mais uma série de revelações, confrontos e decisões difíceis. Todos os envolvidos carregam segredos, arrependimentos e esperanças. A verdade está prestes a vir à tona, e ninguém sairá ileso do que está por vir. Quinta-feira, 12 de junho. Zélia sonda Coralina sobre o paradeiro do colar, tentando entender como o valioso Mystique chegou às mãos da mulher. Coralina desconversa, mas deixa escapar que o colar realmente passou por suas mãos, o que deixa Zélia ainda mais intrigada. Enquanto isso, Beto, Beatriz e Ulisses comemoram a possibilidade de finalmente dar início à produção de seu filme. Os três compartilham ideias, fazem planos e conversam com possíveis investidores, entusiasmados com um projeto que pode mudar o rumo de suas carreiras. Clarice, por outro lado, sente-se cada vez mais ameaçada. Ela teme estar sendo seguida e suspeita que Juliano esteja por trás da perseguição. Gregório, ao descobrir os temores de Clarice, decide enfrentar Juliano. Em um encontro tenso, ele o confronta sobre suas atitudes, exigindo que ele pare de atormentar Clarice. Juliano não admite, mas também não nega, o que deixa Gregório ainda mais preocupado com a segurança da mulher que ama. Enquanto isso, Alfredo sofre um novo colapso emocional. Durante uma transmissão ao vivo do programa de Mariana, ele tem um surto inesperado. Visivelmente abalado e confuso, Alfredo perde o controle diante das câmeras. Mariana tenta contornar a situação, mas o episódio repercute mal, causando apreensão nos bastidores da emissora. Sérgio acompanha tudo e demonstra preocupação com o estado mental de Alfredo, temendo que isso afete o futuro do programa e da própria emissora. Topete e Eugênia, atentos às atitudes estranhas de Mariana, resolvem investigar a fundo o passado dela. Movidos pelas suspeitas de que a ascensão meteórica da apresentadora esconde segredos obscuros, os dois começam a juntar informações e interrogar pessoas que já conviveram com ela. Aos poucos, percebem que há mais por trás da imagem impecável que Mariana transmite em frente às câmeras. Enquanto isso, Maristela também entra em cena. Ela descobre que Coralina esteve com o colar Mystique, e imediatamente liga os pontos com o caso do furto e a recente confissão de Bia. Maristela começa a se movimentar nos bastidores, disposta a proteger seus próprios interesses e evitar que qualquer revelação comprometa seus planos. No meio de tantas tensões e revelações, Bia toma uma decisão importante. Tomada por um misto de culpa e desejo de redenção, ela decide escrever uma carta. No papel, assume toda a responsabilidade pela troca dos colares, revelando detalhes sobre o que fez e por que tomou tal atitude. A carta é sincera e cheia de emoção, e Bia pretende entregá-la a Clarice, Beatriz e Beto. É sua tentativa de recomeçar, limpar sua consciência e, talvez, recuperar a confiança de quem magoou. Enquanto a carta ainda não é entregue, a inquietação cresce. Clarice, mesmo sem ter lido a confissão de Bia, continua desconfiada e determinada a descobrir toda a verdade. Gregório tenta convencê-la a manter a calma, mas ela teme que algo pior possa acontecer. Ao mesmo tempo, segue recebendo ligações anônimas que a deixam em alerta. Clarice sente que sua vida está em risco, e as ligações misteriosas só aumentam a sensação de vulnerabilidade. A pressão também atinge Beatriz, que tenta focar na produção do filme, mas é constantemente lembrada do passado recente. Ao lado de Beto e Ulisses, ela trabalha duro para manter a mente ocupada. Eles se reúnem, fazem esboços de roteiro, definem papéis e correm atrás de recursos. O entusiasmo pelo novo projeto contrasta com as mágoas que ainda persistem no ambiente familiar. Enquanto isso, Zélia continua buscando respostas. A conversa com Coralina foi suficiente para confirmar suas suspeitas, mas ainda faltam detalhes para montar o quebra-cabeça completo. Zélia compartilha suas dúvidas com Clarice, que vê na investigação uma possível rota para expor Maristela e Juliano. As duas voltam a se aproximar, movidas por um objetivo em comum: esclarecer o que realmente aconteceu com o colar Mystique. A tensão cresce em todos os núcleos. Mariana, mesmo diante das investigações de Topete e Eugênia, continua fazendo sucesso na televisão. O público adora sua espontaneidade, e ela sabe usar isso a seu favor. No entanto, pequenos deslizes começam a chamar atenção,
e a máscara de perfeição dá sinais de que pode cair a qualquer momento. Alfredo, ainda abalado, decide se afastar temporariamente da TV. Ele precisa de descanso e tratamento, mas reluta em aceitar ajuda. Anita e Sérgio tentam convencê-lo a cuidar da saúde, mas ele se fecha. Mariana, por outro lado, vê na ausência de Alfredo uma chance de se consolidar como estrela principal. Enquanto os acontecimentos se desenrolam, Bia observa tudo em silêncio. Com a carta em mãos, sente o peso da verdade e o impacto que suas ações tiveram sobre todos. Ela sabe que não há como apagar o passado, mas acredita que pode, ao menos, tentar reconstruir sua imagem. A dúvida sobre como e quando entregar a carta corrói, mas ela sabe que esse é o único caminho possível para seguir em frente. No fim do dia, cada personagem se vê diante de suas escolhas. Uns tentam reparar os danos, outros escondem segredos cada vez mais difíceis de manter. O colar Mystique, símbolo de tantas disputas e mentiras, continua sendo o elo entre todos. E, aos poucos, a verdade começa a se aproximar da superfície, ameaçando mudar os rumos de todos os envolvidos. Sexta-feira, 13 de junho. Maristela, tensa com os últimos acontecimentos, chama Juliano para uma conversa reservada e explica toda a confusão envolvendo o colar Mystique. Ela revela que, na tentativa de proteger a si mesma e a perfumaria carioca, acabou entregando o colar a Coralina sem saber que ele era valioso. Juliano, transtornado com a revelação, entra em desespero e decide ir atrás de Clarice e Gregório, disposto a confrontá-los. Em uma sequência tensa, Juliano persegue os dois pelas ruas, deixando Clarice apavorada e Gregório em alerta. Enquanto isso, Coralina, pressionada por Basílio, decide contar a verdade. Ela revela que Maristela lhe deu o colar Mystique acreditando que era apenas uma joia de família sem valor, e que, precisando de dinheiro, ela o revendeu para Jacira. Basílio, atento a cada detalhe, fica surpreso com a conexão inesperada entre o colar e as mulheres envolvidas na confusão. No estúdio de televisão, Alfredo sofre um surto ao vivo durante o programa de Mariana. Diante das câmeras, ele perde o controle e começa a gritar acusações contra Mariana, deixando a produção em pânico e a audiência em choque. O episódio causa um escândalo na emissora e gera debate sobre a saúde mental de Alfredo e a conduta de Mariana nos bastidores. Topete e Eugênia seguem firmes em sua missão de investigar Mariana. Os dois descobrem inconsistências na trajetória dela e começam a ligar os pontos entre o passado misterioso da apresentadora e o sucesso repentino que ela vem conquistando. Em paralelo, Marlene, preocupada com o rumo da investigação, aconselha Topete a procurar Orlando, acreditando que ele possa ter mais informações sobre Mariana. A reviravolta acontece quando Topete, vasculhando os pertences antigos de Mariana durante uma visita, encontra o colar Mystique escondido em uma caixa de joias. Ele, sem saber do verdadeiro valor da peça, leva o colar até Zélia, achando que estaria apenas devolvendo algo importante. Zélia, ao observar a joia, percebe imediatamente que se trata do verdadeiro Mystique e que Mariana esteve com ele todo esse tempo. Do outro lado da cidade, Juliano, completamente fora de controle, invade a boate de Lígia e, tomado pela raiva e frustração, ateia fogo ao local. O incêndio assusta os frequentadores e destrói boa parte do ambiente, levando os bombeiros a agirem rapidamente. Lígia, desesperada, observa a destruição do seu investimento enquanto Juliano foge pelas ruas, agora um criminoso procurado pela polícia. No meio desse caos, Ronaldo, já em Nova York, recebe a carta escrita por Bia. Na carta, ela confessa sua participação na troca dos colares, assumindo sua responsabilidade por tudo o que aconteceu. Ronaldo lê cada palavra com atenção, impactado pela sinceridade de Bia e pela coragem de finalmente contar a verdade. Ele se emociona ao perceber que, apesar dos erros, ela tenta se redimir. Zélia, por sua vez, encara Topete com surpresa e emoção ao perceber que ele lhe devolveu, sem saber, o colar Mystique. Ela começa a juntar as peças do quebra-cabeça e entende que Mariana nunca foi inocente nessa história. A descoberta do colar se torna um ponto de virada importante, reacendendo o desejo de justiça em Zélia e abrindo espaço para novas revelações. No Gente Fina, Beatriz, Beto e Ulisses se reúnem com entusiasmo para discutir os próximos passos do filme que finalmente vai sair do papel. O trio comemora a possibilidade de transformar seus sonhos em realidade e encontra na arte uma forma de se reerguer após tantas turbulências. Enquanto isso, Clarice, exausta com a perseguição de Juliano e atenta aos sinais de perigo, toma medidas para se proteger. Ela reforça sua segurança e começa a investigar as ligações misteriosas que tem recebido, suspeitando que Juliano esteja por trás de tudo. Gregório permanece ao seu lado,
prestando apoio incondicional e tentando afastar qualquer ameaça. O programa de Mariana continua rendendo audiência, mas Sérgio e Alfredo se mostram cada vez mais preocupados com o futuro da emissora diante das polêmicas. Eles decidem agir com cautela, mas sabem que estão lidando com alguém imprevisível. No final do dia, os caminhos de todos parecem se entrelaçar em torno do colar Mystique, revelando que, por trás de cada mentira, há uma verdade prestes a emergir. A confissão de Bia, a descoberta de Zélia, a perseguição de Juliano e o surto de Alfredo formam um cenário eletrizante, em que cada personagem terá que arcar com as consequências de seus atos. E, enquanto o colar muda de mãos mais uma vez, a verdade finalmente começa a vir à tona. Sábado, 14 de junho. Ronaldo, firme em sua decisão, afirma a Bia que só aceitará viajar com ela para Nova York depois que ela confessar publicamente o seu envolvimento no roubo do colar Mystique. A revelação mexe com os sentimentos de Bia, que começa a repensar suas atitudes. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, o caos se instala na boate de Lígia. O fogo consome rapidamente o local, e Lígia entra em desespero ao perceber que sua vida e seu negócio estão em risco. Beto, ao saber do incêndio, corre para o local e, desafiando as chamas, invade o prédio e consegue resgatar Lígia a tempo, salvando sua vida. Em meio ao clima de despedida, Mariana e Nelson deixam a casa de Alfredo e Anita. A decisão da dupla é recebida com tristeza por parte da família, mas também com alívio, já que a presença de Mariana havia causado muitos conflitos. Alfredo, abalado com os últimos acontecimentos, se mostra mais vulnerável, e Anita tenta reerguer a harmonia entre os familiares. Ronaldo, após ler a carta de Bia, reúne Beto, Beatriz, Clarice e Gregório para revelar o conteúdo da confissão escrita por ela. O grupo fica surpreso com o gesto de Bia e passa a debater os próximos passos. Clarice decide ter uma conversa franca com a enteada. No encontro, Bia abre seu coração, e Clarice, apesar das mágoas, ouve com atenção. Após o diálogo, Clarice procura Beatriz e a conforta, tentando minimizar a dor causada por toda a confusão envolvendo o colar. Enquanto isso, Zélia, movida pelo desejo de justiça, se une a Basílio com um objetivo em comum: reunir provas suficientes para incriminar Maristela pelo roubo do colar Mystique. A aliança dos dois começa a render frutos, e logo surgem indícios que apontam diretamente para Maristela como a responsável por ter desviado a joia. Dando sequência ao processo de reparação, Bia decide finalmente ir até a delegacia e confessar sua participação no roubo do colar. A confissão é recebida com seriedade pelo delegado, que inicia os procedimentos legais. Bia mostra-se arrependida e disposta a arcar com as consequências de seus atos. Paralelamente, os bombeiros concluem a perícia na boate de Lígia e confirmam que o incêndio foi criminoso. A informação deixa Lígia ainda mais abalada, principalmente porque suspeita que Juliano possa estar envolvido no atentado. O delegado, seguindo a trilha das investigações, realiza uma busca na casa de Maristela e encontra, em um cofre escondido, o colar Mystique. A descoberta confirma suspeitas de Zélia e Basílio, reforçando a tese de que Maristela esteve por trás do crime desde o início. A revelação do paradeiro do colar causa um verdadeiro rebuliço. Maristela, pressionada pelas evidências, tenta manter a postura, mas seu nervosismo é evidente. A notícia da descoberta se espalha rapidamente, e todos os envolvidos começam a repensar suas atitudes. Clarice, aliviada por ver a verdade vindo à tona, sente-se mais segura. Beatriz, por sua vez, encara a justiça com esperança de que a reputação da família Alencar seja finalmente restaurada. Na redação do Gente Fina, Beto compartilha com Ulisses e Beatriz sua intenção de usar essa experiência como inspiração para o roteiro do filme que estão desenvolvendo. A ideia agrada aos amigos, que veem no projeto uma forma de recomeçar e transformar a dor em arte. Enquanto isso, o delegado convoca todos os envolvidos para prestar novos depoimentos. A confissão de Bia, aliada à descoberta do colar, fortalece o processo contra Maristela. Zélia, agora com provas em mãos, se sente vitoriosa por ter lutado pela verdade desde o início. Basílio, apesar das decepções com o passado, se mostra determinado a seguir com as acusações até o fim. Na despedida de Mariana e Nelson, Alfredo e Anita refletem sobre os danos causados pela ambição e pela manipulação. Sérgio, atento ao desdobramento dos eventos, começa a reavaliar seu envolvimento com Mariana e as decisões que tomou nos últimos tempos. Lígia, em recuperação após o incêndio, agradece a Beto pelo resgate e promete reconstruir sua boate, desta vez com mais cautela. Ela também decide colaborar com a polícia, disposta a fornecer qualquer informação que possa ajudar na investigação sobre o ataque criminoso. Gregório,
Atento aos movimentos de Juliano, alerta Clarice para manter a segurança reforçada. A tensão com Juliano aumenta, especialmente após os resultados da perícia confirmarem que o incêndio foi provocado de forma intencional. Clarice reforça a proteção ao redor de sua casa e decide colaborar com o delegado, fornecendo provas e testemunhos contra o ex-parceiro. Com o colar recuperado, a justiça em andamento e as máscaras caindo, cada personagem começa a colher as consequências de seus atos. Bia, mesmo arrependida, terá que enfrentar um processo judicial. Maristela, encurralada, vê seu império ruir diante da verdade. Clarice e Beatriz retomam o controle da situação e começam a reconstruir sua imagem pública e familiar. Ronaldo, por fim, sente-se aliviado por ver que sua exigência gerou mudanças e, mesmo magoado, mantém a esperança de um recomeço com Bia. A saga do colar Mystique parece se aproximar do fim, mas ainda há segredos a serem revelados, alianças a serem desfeitas e decisões importantes a serem tomadas. No centro de tudo, permanece a busca por justiça e a reconstrução dos laços que foram destruídos pela mentira e pela ambição. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.